Você vê um vulcão, ele está imóvel, se ele está adormecido. Mas não significa que, apesar de adormecido, ele de fato, e imóvel, ele de fato está quieto. Há todo um movimento interno que não se parece nada com quietude dentro de um vulcão. Então, não se trata aqui de fisicamente estar quieto, mas essencialmente estar quieto internamente, psicologicamente, interiormente. Essa quietude lhe dá a condição necessária para se observar, para se ver. Ramana Maharshi apontou isso como o caminho direto. E alguns se ligaram, prestaram atenção nisso e, de fato, realizaram essa verdade. Vamos, então, ao ponto. O que é isso? O que é ficar quieto? Acabei de colocar, não é ficar imóvel. Você pode ficar imóvel fisicamente. Isso não significa que você está quieto. Eu sempre, quando uso a expressão satsang, eu faço uma pergunta. Isso porque fica muito mais claro para você. Quando eu pergunto o que é satsang, e já lhe coloco a resposta. Satsang é esse encontro com a verdade que você é, aqui e agora. Então, aquilo que Ramana nos deixou como um apontar direto, nós podemos, sim, nos aproximar disso. Veja, não estamos tratando com você de algo que você não pode acessar, que você não pode reconhecer, que você não pode, na verdade, ver em si mesmo. Porque nós estamos tratando da natureza divina que somos agora aqui. Essa é a sua natureza divina. Essa é a natureza de Deus em cada um de nós. Então, perceba, o despertar ou a iluminação espiritual é o reconhecimento direto disso. Não é algo vindo de fora para te encontrar, e sim algo de dentro aparecendo. Algo de dentro surgindo. Algo de dentro assumindo. Ramana deixou expressões bastante importantes dentro desse contexto, nos mostrando as dicas diretas para essa iluminação. E uma expressão muito clássica de Ramana, muito conhecida, é: ficai quietos. Fique quieto. Afinal, o que ele quer dizer com fique quieto? Apenas quando você fica quieto, você pode se tornar ciente de si mesmo. Se você está se movendo, se você está agitado, se você está imerso em pensamentos imaginários, em sentimentos, em emoções, se você está se confundindo psicologicamente e fisicamente com o corpo, nessa identificação com esse corpo-mente, não há quietude. A chave para a iluminação, o caminho direto para a iluminação, é esta atenção sobre si mesmo. E isso só se torna possível nesta autoobservação
pela quietude. Então, ficar quieto te dá uma base direta para essa autodescoberta. Olhar para dentro de si mesmo, nesta quietude, pode te revelar a verdade que você traz em si mesmo. Além de toda essa agitação, além de todo esse padrão, que é um mero padrão de condicionamento psicológico que o ser humano vive. Esses encontros, aqui você tem a possibilidade de investigar isso conosco. Então, esse aprendizado, esse ensinamento, aqui é sempre para você desaprender o que acredita saber, o que acredita conhecer, naquilo que você, na mente, em geral, confia. Como todos à sua volta também estão confiando. O grande desafio do despertar espiritual, da autorrealização, é a falta dessa base, que é o autoconhecimento. O ser humano vive numa condição em que ele não dá a si mesmo essa oportunidade de ficar quieto, de olhar para si mesmo. O ficar quieto te dá a base para esse autoconhecimento. Todos os conflitos internos que conhecemos, como entidade separada, como pessoa que acreditamos ser, tudo isso pode ser descartado por essa direta compreensão da verdade que somos. Então, o autoconhecimento, esta autoobservação te traz esse autoconhecimento. E autoobservação é observar-se a si mesmo, sem se confundir com aquilo que se vê aqui. Ao ver isso, você não se confunde. Você não julga, você não compara, você não rejeita. Você também não se identifica. Você apenas e diretamente observa. Esta observação lhe dá o que eu tenho chamado de autoconhecimento. E já disse isso em outras falas aqui, em outros vídeos. Autoconhecimento não é introspecção. Autoconhecimento não é aquilo que alguns chamam de conhecimento de si mesmo, lhe dando a capacidade de ter amor próprio. Absolutamente não é nada disso. Conhecer a si mesmo é descartar esse sentido desse mim, desse eu, desse si mesmo, por esta atenção, por esta direta observação. Então, a expressão de Ramana, quem sou eu, tão conhecida como Atma Vichara, ou autoinquirição, é a investigação direta através desse olhar, desta observação desidentificada daquilo que se vê. Então, esse testemunhar, sem julgamento, sem comparação, sem se identificar com aquilo que surge, pode descartar a ilusão desse senso do eu. Esse é o descarte para essa ego-identidade, através da Atma Vichara. É a forma mais direta para esse descarte dessa ilusão, desse sentido do eu, que é esse sentido de separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e o mundo.
Não há esse mim, não há esse você. É nessa desatenção, dessa observação de todo esse movimento interno, sustentado pelo pensamento, por suas diversas formas de crenças, que essa ilusão se sustenta, que essa ilusão desse sentido egóico permanece. Um coração dedicado a isso, voltado para isso, é a possibilidade desta realização, ainda nesta vida.